A mais uma gravação de Survivalist. Nesse episódio, eu vou tentar explicar para você os conceitos básicos do jogo através de um gameplay e de um jogo que eu já comecei. Tudo bem? Então vou tentar explicar para vocês como é que funciona esse jogo, que não é um jogo tão fácil de aprender assim, não tem uma aprendizado tão boa. Certo? O objetivo desse jogo é você montar a sua base, certo? Montar a sua comunidade e sobreviver num apocalipse zumbi, além de você ir seguindo quests para tentar assim terminar o jogo. Então, o jogo consiste em basicamente dos personagens, certo? Então aqui a gente pode ver os personagens da minha comunidade, tudo bem? Cada um tem um nome único e existe também os atributos que eu vou explicar para vocês no momento. Apertando F1 no personagem selecionado, você abre a tela de status do seu personagem e o inventário dele. Primeiramente, a gente tem que notar aqui nessa parte, aqui nessa balança, tem o peso atual que ele está carregando e o peso total que ele pode carregar. Esse peso é baseado na probabilidade de fitness. 155 é o máximo de peso que um personagem nesse jogo pode carregar. Então, como é que funciona as suas skills, nas suas habilidades em função desse jogo? Fitness significa quanto tempo você consegue correr sem cansar e quanto você consegue carregar, além da sua força no combate corpo a corpo. Firearms significa quão bem você atira. Quanto maior o seu nível, quanto maior o número de estrelas que você tem, mais fácil é de você acertar, aumenta a sua acurácia e dependendo independendo da quantidade de estrelas, você tem a capacidade de acertar o zumbi ou na cabeça ou na perna, você pode escolher. O meu Firearms está vermelho porque eu estou machucado, acho que vocês não vão conseguir ver por causa da câmera, mas aqui no canto inferior direito tem um personagem, tem um retrato do seu personagem com a sua barra de fadiga e a arma que você está carregando e quão ferido você está. No caso, eu estou ferido no braço e por isso eu perdi um de Firearms. Mas como eu estou com os livros que aumentam meu Firearms, depois eu vou explicar para vocês esses itens especiais, eu ainda estou com ele 5 estrelas maximizado. Construção é o quanto você sabe construir. A cada nível de construção, você vai liberando novas receitas e novas estruturas para serem construídas. Você só pode construir se você tiver uma estrela, ter nível 1 nessa habilidade, e ter uma caixa de ferramentas que depois eu vou mostrar para vocês. No farming, você plantar, é a mesma coisa. Nesse jogo é bem simples, você só planta milho, mas para plantar você precisa ter uma estrela de skill, um nível 1 de skill para plantar. Para você aguar as plantas ou colher, você não precisa ter nenhuma estrela. Além disso, quando você definir, a gente vai explicar melhor mais para frente, deixar os seus personagens em auto farm, eles farmando automaticamente, certo? Você, depois de explicar melhor, ele vai mostrar para você se você vai permitir, você vai escolher se você quer que seu personagem ele plante automático ou não, seja manual. O problema de plantar automático é que ele vai plantar numa área aleatória, tá? Mas você tem um jeito de contornar esse problema e definir como é que você faz, certo? E o medicina, que é a última habilidade primária, você também tem as habilidades. Para você curar, você não precisa de ter nenhum nível. Porém, à medida que você aumentando o nível, você vai de uma cura que dura algumas dezenas de minutos até hora, até que as sementes curam em questão de minutos, quando você tem 5 estrelas em Firearm, quando tem medicina. E aqui a gente tem os 3 atributos secundários, que é fome, sede e
falta de sono. A fome, pelo nome diz, quanto de fome você está. Thirst é a sede, você pode ver que ele está bem alta no momento. E a falta de sono é quanto tempo você está acordado sem dormir. Qualquer uma das barras chegarem no vermelho aqui no final, você morre e perde o personagem, certo? Então, vamos ver. Ele está com sede. Como ele está com sede, você tem que fazer o personagem beber água. Os dois jeitos você criar um well. Você cria um well, onde ele acabou de pegar água. E dependendo do nível de sede, ele vai beber automático ou não. Certo? Isso aí você faz com construção 3, se eu não me engano. Ou você pode levar água como um item para momentos futuros, e aí você escolhe a época de usar. Com a comida é a mesma coisa. Ou se ele tiver comida no inventário e ele tiver com fome, ele vai automaticamente comer a comida e diminuir o hunger. Se ele não tiver com a comida no inventário e você não estiver controlando, ele vai buscar comida no lugar mais próximo. Esse lugar pode ser um dos seus colegas, pode ser uma das suas estruturas, ou pode ser num lugar totalmente aleatório e ele sai da sua base protegido. Certo? Aqui, ó, tá vendo esse exemplo aqui dessa pessoa que está vindo pegar água? Ele está com sede, pegou a água e voltou para o lugar dele. Certo? Outra coisa, nesse jogo você tem uma série de itens especiais, que são os textos, que eles vão aumentar os seus atributos primários em 1 cada um, e são estacados. Outra coisa interessante se você, principalmente em Fitness e Firearms, que você pode perder as estrelas, perder seu nível se você tiver ferido ou não. Se você tiver a mais, ele vai tirar sempre as extras. Então, se você tiver 7 de Fitness e 7 de Firearms, mesmo você totalmente incapacitado fisicamente, quanto no seu Firearms, você vai continuar com 5 estrelas. Tá? Esse é um item especial, que depois a gente fala dele, onde ele se encontra. Ele permite você analisar como é que aquela pessoa, quais são as características daquela pessoa e como ela está relacionada com os demais personagens que ela conhece, certo? O que ela já falou que ela conhece. Então aqui, você pode ver que ela tem esse Ed Hudson, ele tem 10 de Approval e 0 de Respect. O jogo é definido, aqui, a sua interação é definido pelo Approval e pelo Respect. O Approval é quanto você está no lado positivo dele, e o Respect é quanto ele te respeita, embora ele possa apenas te respeitar, e você não tem nenhuma aprovação com ele. Certo? Por exemplo, aqui, com esse George O'Kelly, a Connie Reed, como pode ver aqui, ela tem 100% de respeito com George O'Kelly, mas tem menos 40 de approval. Certo? Então ela tem medo dele. E aqui é um resumo de cada um, né? E como a pessoa fez para ganhar ou perder o respeito com essa determinada pessoa. Isso aqui é muito importante quando você quiser recrutar as pessoas para a sua comunidade, ou você conseguir analisar se você pode ameaçá-la ou não. Tá? Mas isso a gente fala em outro vídeo mais especificado. Certo? Ok. Falamos disso, temos itens especiais aqui. As bags. As bags, elas são de 3 níveis. Você tem a Bunny Bag, que é o menor possível. Ela te aumenta 20, se eu não me engano, no PC pode carregar. Certo? Essa aqui é a bag, o Jacob Sermeno aqui está vestindo. Essa é a Bunny Rabbit Bag, que é a menor do jogo. Certo? A gente tem as backpacks, as malas normais, que é exatamente esse aqui. Ela aumenta 50, o que você pode carregar. E você tem aqui, como o meu personagem principal que o Joe está usando, a Large Backpack. Ela é a melhor backpack do jogo, permitindo você levar no 5 de Fitness um total de 155 libras, a capacidade máxima do jogo. O jogo, cada item, ele tem um peso e um valor de venda, certo?
Nesse jogo existe uma série de comércios. Depois eu explico para vocês no outro vídeo como é que o comércio e como tirar proveito desse comércio. Certo? O jogo também, ele tem algumas armas. Tá? Ele tem o Sniper Rifle, que é a melhor arma do jogo. É a arma que o Joe Willard está no momento. Ela é um rifle de precisão. Ela tem o maior alcance do jogo, como você pode ver. A área que ele enxerga é muito maior quando ele está com o rifle do que sem o rifle. Repararam? Tá vendo? Maior, menor. Você tem a Rocket Launcher, do lançador de granadas, ou lançador de foguetes, que é uma arma poderosíssima, capaz de destruir estruturas e matar no impacto, porém ela é muito lerda para recarregar e você tem que estar a curta distância para fazer algum efeito. As outras duas armas do jogo é a pistola, que eu vou mostrar para vocês agora. Voltando aqui. São as pistolas. Elas são as armas mais fracas do jogo, mas são as que têm maior quantidade e a maior quantidade de balas que você consegue encontrar são para as pistolas. Tá? Você tem aqui as espingardas, que são a segunda arma mais comum do jogo que você acha munição. Elas são mais fortes do que as pistolas e elas atiram em área, porque na área é como se fosse uma espingarda de verdade. Temos os rifles de assalto, que a quantidade de munição já é mais limitada e ela atira rajada de 3 em 3, certo? É a terceira melhor arma do jogo, na minha opinião. E, como falei, as Sniper Rifle, que são as melhores, e as Rocket Launchers. Também para proteção, você tem os coletes à prova de bala. Esses coletes te protegem de tiros e às vezes, quando você está atacando ou se defendendo a sua base, é necessário que você utilize isso. Assim como vocês podem entrar, você viu que eu entrei numa estrutura. A estrutura também tem uma capacidade máxima, assim como um número máximo de ocupantes. Certo? Beleza. E aqui, como você pode ver, são os diferentes tipos de munição que nós temos no jogo. Né? Munição do lançador de foguetes, munição do Assault Rifle, Shotgun, da pistola e, obviamente, a do Sniper Rifle, que só no caso, meu principal tem, para evitar desperdício de munição. Certo? Lembra que eu falei do farming? Que você pode deixar que eles plantem automaticamente? Então, aqui está a minha plantação atual. Repara, quando a pessoa está com esse símbolo na cabeça, quando o símbolo esqueci o nome, de regador na cabeça, ele está em um modo de auto farm. No momento ela está pegando água no poço mais próximo e vai aguar uma das plantações no momento. Lembra que eu falei que eles plantam aleatório? Como aqui você pode ver, aqui nessa parte, que agora não dá mais pra ver, mas tem uma parte que ela está mais ordenadamente colocada. Foi quando eu fiz manualmente. E agora repara que ela está meio espalhada pela uma área. Como eu fiz para definir que essa área vai ser a plantação? Você está vendo essas paredes? Essas paredes definem aonde a pessoa vai plantar. Como você pode ver aqui fora, certo? Não tem nenhuma plantação, mesmo eles plantando de maneira automática. E como é que eles sabem que eles têm que plantar, quando eles têm que plantar ou quando eles têm que colher? Se você apertar F2, você vai abrir a sua aba de comunidade. A aba de comunidade, ela é separada pela parte das pessoas que compõem sua comunidade, certo? Com o nome, os armamentos que eles estão equipados no momento, se ele é construtor, se ele tem esse martelo, significa que ele é builder, ele é construtor. Se ele está com o regador, ele é um fazendeiro. E se ele está escrito com guarda uma torre, ele está de guarda. Depois eu vou explicar isso mais à frente no filme. Além disso, ele está quantas plantações, quantos milhos você tem plantados, a acomodação e os banheiros que você tem. Para você ganhar esse jogo, um dos requisitos é você ter todos esses 3 itens aqui completos. Pelo menos
aqui na metade. Certo? Você tem que pelo menos ter, nesse caso, 60 milhos plantados, 31 lugares para sua comunidade dormir e 7 banheiros. É recomendado você ter pelo menos o dobro de acomodações. Aqui nos outhouses você tem aproximadamente uma outhouse a cada 4 ou 5 pessoas, tá? Mas geralmente você quer ter o dobro do que ele recomenda, ou um pouquinho mais que o dobro. E as plantações, aí você não precisa, você não quer o dobro, você tem que ter às vezes 3, 4, 5 vezes só para garantir. Mas nesse caso aqui, como eu já estou no meu dobro do limite, já estou no cereal ótimo para o jogo, os meus fazendeiros não vão plantar mais nenhum milho. Se esse valor baixar do dobro, eles vão plantar o milho automaticamente. Certo? E aqui mostra quanto gold você tem, qual que é a quantidade de moeda de troca que você tem, global do seu acampamento. Não é só armazenado em algum edifício ou em alguma pessoa. Quanto milho você tem, quantas espigas de milho você tem que não são plantadas. E aqui os materiais que você tem para a construção, que depois eu entro num outro vídeo sobre como é que constrói, eu faço um vídeo mais detalhado de construção. Certo? Além disso, você tem, então aqui você anda com o WSD, como é no começo do jogo. Você pode montar a sua base, no caso, como você pode ver, eu defini minha base, certo? Eu vou abrir o mapa aqui para mostrar para vocês. Você pode ver aqui no mapa que minha base está definida nessa área aqui, certo? Eu fechei os acessos que dão para minha base, que seria aqui, aqui, aqui e aqui. Então minha base está fechada para fora, externa, tá? E você pode ver que os verdes são os membros da sua comunidade, os amarelos, os brancos, desculpa, são as suas construções, e esses em branco mais claro cinza são as suas torres de guarda, tá? A torre de concreto é a melhor torre do jogo, ela só é destruída pelo lançador de granadas, mas você precisa de nível 5 de construção para construir elas. Uma coisa interessante é aproveitar, você está vendo esse símbolo de zumbi aqui? De tempos em tempos, um grupo de zumbis ou um grupo de saqueadores vem tentar invadir seu acampamento e você tem que defender. Nesse caso, os zumbis não tem problema, é só você ter os guardas bem posicionados nas entradas de suas bases, que não vai ter problema você conseguir defender normalmente. Quando você tem os saqueadores, você às vezes precisa mudar para o manual porque eles vêm com armas. E com isso você pode perder sem querer um membro da sua comunidade, porque aí nesse jogo a inteligência artificial é muito ruim. Então às vezes você precisa setar no manual. E como é que você faz isso? Ou você aperta o E. O E é o próximo membro da sua comunidade, é selecionado. O Q é o membro anterior. Ou você escolhe usando o Q e o E, certo? Ou você escolhe apertando F2, selecionando a pessoa e dando ESC. Aí você vai selecionar ela automaticamente, certo? Bem, então esse aqui é o básico do jogo inicial, tá? Eu crio daqui a pouco, em um outro momento eu crio um outro tutorial um pouquinho explicando melhor como funciona o sistema de construção desse jogo, como funciona o sistema de loot, como funciona o mapa, as quests, assim as informações gerais do jogo. Então, muito obrigado e até a próxima no próximo vídeo de Survivalist.